Por que eu estou perdendo a libido, doutor? Por que a minha libido está tão baixa? Tem gente que acredita que só hormônios resolvem. Tem gente que acredita que é só o relacionamento. Tem gente que acredita que, não, problemas no trabalho, problemas em casa não interferem na libido. Bom dia, gente. Mas então vamos saber. A libido, ou o libido, tanto faz, os dois estão certos, é a manifestação da nossa vontade. E aí, o termo libido acabou sendo caracterizado como vontade sexual, mas não é. Temos a libido sexual e temos a libido para a vida. Afinal de contas, nós não fazemos nada se não for por vontade. Então, uma pessoa sem libido é uma pessoa sem libido para nada. Ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de se divertir, ela não tem vontade de empreender, ela não tem vontade de crescer, ela não tem vontade de melhorar os relacionamentos. É uma coisa muito mais ampla. Mas nós vamos falar hoje aqui especificamente da questão sexual. A libido sexual. Para começar, no consultório, eu canso de ver pacientes que não sabem a diferença entre vontade de ter relação e pinto duro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter passado por uma cirurgia que arrancou seu pinto, um acidente de trânsito horrível, e mesmo assim você ter vontade de ter relação sexual. E o contrário também acontece. Você acorda de manhã com o pênis ereto porque a bexiga está mandando e você não necessariamente tem vontade de ter relação sexual. Então, homens, deixem de burrice. A libido, a vontade, está aqui dentro. Aqui dentro. Você pode estar morrendo de vontade, tesão, e lá embaixo não funciona. Ou o contrário. Você pode estar lá embaixo funcionando e você não está nem aí. Não tem vontade. Eu tenho certeza que muitas vezes, por essa confusão, pode ter acontecido abusos. Presta bem atenção no que eu estou falando. Quando estimulada a região genital de um homem, se ele estiver saudável, ele não está nem pensando em sexo, mas só de mexer na região, pode acontecer uma ereção. E aí, se foi alguém que mexeu, que você realmente não tem interesse, você vai ficar constrangido e você vai sair do local. Agora, pensa bem, um tio, um avô, que a criança vem e fica no colo, e aí, por essa questão biológica, ele teve uma ereção. E aí ele não tem cabeça suficiente para diferenciar pinto duro de vontade. Ele acha que pinto duro é vontade, e não é. Correto? Então, primeira coisa, temos que desmistificar. Ensinar para o homem que ereção e vontade de ter relação são coisas completamente independentes. Certo? Então vamos lá. Por que é tão difícil tratar a falta de desejo sexual? Primeiro, é algo multifatorial. Estou procurando aqui no meu computador, eu tenho fluxogramas para diagnóstico. Deixa eu abrir aqui. Então, o fluxograma para diagnosticar, por exemplo, disfunção erétil, olha só. Deixa eu botar em tela cheia aqui. O fluxograma para diagnosticar disfunção erétil é só isso aqui. Só isso aqui. Sobe, não sobe, quando que sobe, por que não sobe, alguns exames, tá feito o diagnóstico. Para diagnosticar ejaculação precoce, é só isso aqui. A ejaculação precoce, em quantos segundos, tantos segundos, foi o reflexo ejaculatório, foi a hipersensibilidade, blá, 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 acabou. Aí, a falta da libido, que nós médicos gostamos de chamar de transtorno da função sexual hipoativa, o desejo sexual hipoativo. Olha o tamanho do fluxograma. Então, os fatores que podem levar à queda do desejo. Primeira coisa, a pergunta que às vezes é difícil de responder. Você tá com perda de desejo? Se falar perca, pode sair da live, tá? Perda do desejo sexual em quem?
somente em uma pessoa ou de forma generalizada. E às vezes mesmo no consultório, protegido por todo o sigilo médico-paciente, precisando de uma resposta honesta, a pessoa tem medo de falar. Doutor, eu perdi o tesão só na minha parceira ou no meu parceiro, mas eu sigo tendo desejo em todo mundo. Bom, aí o problema não é definitivamente orgânico. Nesse fluxograma tem. Você perdeu o desejo por quem? Ah, doutor, pode passar a maior gostosa na minha frente que o pinto não fica duro. Olha aí, olha a confusão. O cara acha que vai estar no meio da rua, lá no centrão, no shopping, passa uma gostosa, todos os homens têm que ficar com o pinto duro. Gente, nós não estamos vivendo na idade da pedra, não estamos vivendo numa tribo que anda todo mundo pelado. Nem na tribo que anda todo mundo pelado não acontece isso. Mas tem homem que confunde desejo com ereção. E aí eles chegam no consultório, dizendo assim: bom, mas você não fica com ereção, mas nem vontade. Não, nem vontade. E aí você não está tendo relação com ninguém. Nem com a sua parceira, parceiro, nem com ninguém. Não, ninguém. Aí já começa aí próximos passos. Eu estava com uns 2 dias já com um pigarrinho, vocês lembram, né? E aí de ontem para cá o resfriado pegou mais forte. Então se tiver tosses e espirros durante a live, vocês sabem que é gripe. E aí nós chegamos, então, diferenciar o que é orgânico e o que é psicológico. Tenho desejo, porém, menos por uma pessoa. Tenho desejo, exceto por um gênero. Não, mas eu quero ser tal coisa, mas eu não sinto desejo. Bom, então querer é uma coisa e o que o seu subconsciente está falando é outra, correto? Mas se você sente, ou se você tem perda de libido, perda do desejo sexual seletiva, é porque o problema não é orgânico, correto? A pessoa que tem deficiência hormonal, deficiência de vitaminas, ele vai sentir perda de desejo por todo mundo, correto? Aí o cara, não tenho desejo, mas masturbo 7 dias por semana. Já fez o diagnóstico, correto? E aí, aspectos individuais. Ansiedade. A ansiedade é uma lupa com a qual a gente olha a vida. E a gente enxerga muito aumentado aquele problema que a gente está passando e não enxerga mais nada ao redor. Então o ansioso, quando está em cima de um problema muito sério para ele deixa de pensar até em sexo. Vício a jogo, álcool, redes sociais, televisão, pornografia. Como eu falei na live de ontem, o vício é algo que a gente não controla e que vai nos tirando o desejo e a recompensa de outras coisas. E a gente passa a buscar recompensa somente no vício. Síndrome de Dom Juan. Já ouviu falar em síndrome de Dom Juan? É aquele cara que sente desejo somente até conquistar. Passou a conquista, ele perde o tesão por aquela pessoa. Então a gente vai ver no passado da pessoa múltiplos relacionamentos que duraram pouco tempo. Ah, eu tive 10 namoradas que duraram 2 meses. Que ele fica, conquistou, provou sua dominação, perde o tesão. Pensamento de baixa autoestima. Aí não é a pessoa que perde o desejo ou perde a libido. Ele tem pouca coragem para enfrentar um relacionamento sexual ou amoroso. E aí chega no consultório e ele diz: doutor, eu não sinto desejo, mas na verdade eu sinto, mas eu tenho medo. Isso tem a ver também com desajuste corporal. Pessoa que está muito acima ou muito abaixo do peso. Ou ele está mesmo muito acima, muito abaixo, ou ele acha que está. E aí a pessoa que está fora do peso, ela se acha diminuída. Ela tem medo de ser rejeitada. E aí ela se retrai. E aí ela diz que tem pouco interesse, mas na verdade ela tem medo da rejeição. Transtorno obsessivo compulsivo. Esse é terrível, certo? Não é só aquela pessoa que lava as mãos 80 vezes por dia, aquela pessoa que volta 5, 10 vezes para ver se a porta está chaveada. Não, tem transtornos obsessivos compulsivos de tudo que é jeito. Tem transtorno obsessivo compulsivo até
sexual. Vira uma obsessão, se torna uma compulsão, e você só passa a gostar ou querer ou desejar aquela situação na qual você é obsessivo. Temos também os traços narcísicos, que tem a ver até um pouco com a síndrome de Dom Juan. Então você não considera ninguém interessante o suficiente para o seu narciso interior, certo? Alguns aspectos individuais da falta de libido. Tá vendo como é complicado? Aspectos do relacionamento. Descoberta de traição. Às vezes a traição machuca tão forte. Tem pessoas que são tão dependentes emocionalmente. E quando descobre a traição, o mundo delas ruiu. E mesmo que a pessoa que traiu peça desculpas, peça perdão, volte, o desejo sexual não volta. E aí nós temos aquela pessoa, não, eu não sinto atração, por que tal coisa? O perdão, gente, o perdão é pessoal. Eu te perdoo é deixar que o perdão entre dentro de você. Não vai fazer bem nenhum para quem foi perdoado, a princípio. O perdão faz bem para quem está perdoando. Carregar uma mágoa, uma raiva durante anos dá câncer. Muitas evidências por aí que comprovam a ligação que há entre doença neoplásica, câncer e emoções ruins. Mudança corporal muito intensa. Sabe que eu já vi esse caso, gente? Ah, minha esposa era gordinha, gostosinha e tal, daí ela fez a cirurgia bariátrica e o tesão acabou. Tem, gente, tem. E aí tem briga, discussão, violência doméstica, falta de educação. Tem gente que está casado e acha que só porque está casado não precisa ser educado com o seu parceiro, com a sua parceira. Pode tratar de qualquer jeito, xingar, falar mal, rebaixar. Vai fazer isso com o cara na rua, fortão. Experimenta tratar o cara da rua, fortão, desconhecido, do jeito que você trata sua mulher. Se ele te der um murro na cara, você vê que você está tratando sua mulher mal. Mas daí você mereceu o murro. Toques da parceira. Transtorno obsessivo compulsivo da parceira. E aí tem várias coisas junto. Bom, mas a minha esposa não para de arrumar casa e arruma casa o tempo todo e não sei o que. E quando chega à noite ela tá cansada e ela tá reclamando e ela tá não sei o que. Será que às vezes esse transtorno obsessivo compulsivo da parceira não foi desenvolvido porque você é ruim de cama? E aí você comeu ela mal uma vez, comeu mal duas, comeu mal três, comeu mal cinco, comeu mal 10 e ela não quer mais você. E aí ela começou a desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo e ela notou que o transtorno obsessivo compulsivo protege ela do mau sexo. Como diz Elton Euler, se você descobrir a utilidade da doença, se você descobrir para que aquela doença está servindo, você começa a curar a doença. Toda doença tem uma utilidade para o doente. No momento que você tira a utilidade, o doente melhora. Práticas sexuais desniveladas ou nível sexual desnivelado. Um que é demais e outro que é nada. Ou um que é umas coisas muito avançadas e o outro que é de camisola no escuro. E isso vai provocando uma queda no desejo, natural. Também tem que ver os sinais da falta de desejo dela. E aí entra não só o toque, mas também a criança dentro do quarto. Já peguei casais onde o filho ou filha tinha 7 anos e dormia na cama da mãe. E o pai dormia no sofá. Para começar, não era nem para ter casamento mais. Nem para ter casamento. A criança de 7 anos dormindo no quarto do pai e da mãe e o pai dormindo no sofá na sala. Se ele tivesse um pingo de vergonha na cara, ou já tinha ido embora, ou tinha botado a criança para correr. É bíblico que você tem que honrar a sua esposa, o seu esposo. Filho, você pode ter um monte. Esposa ou esposo, um. Qual que é o mais importante? Mas às vezes essa criança que está no quarto é uma defesa. É uma defesa da mulher contra o homem. Já pensou nessa possibilidade? Ou porque transa mal, ou porque é bruto, ou porque é mal educado.
ou porque de alguma forma aquela criança está evitando um mal maior. Uma coisa que acontece muito em alguns lugares do país: tratar o casal como papai, mamãe. Nós temos personagens que nós vestimos durante o dia. Eu estou vestido como médico, mas não é só a roupa. Eu estou num personagem de médico, correto? Vai ter hora que eu vou ter o personagem cozinheiro. Eu adoro cozinhar e minha esposa sabe disso e adora. Vai ter hora que eu vou usar o meu personagem amigão, pai. Então, na hora que você começa a tratar o seu marido como papaizinho, e você começa a tratar a sua esposa como mamãezinha, você, de alguma forma, tira aquele caráter fêmea e macho. E você acha que não é importante, fêmea e macho, para dar tesão, para dar libido? Aí você tá há 5, 10, 15, 20 anos junto, papai, mamãe, se tratando como papai e mamãe, vovô, vovó, e acha que isso não vai tirar o tesão, a libido. E só como o libido é muito mais complexo. Aspectos sociais, outras pessoas que moram no domicílio, perda de privacidade, de intimidade. Aí eu moro com a minha sogra. Ah, o meu cunhado mora... Quem casa, quer casa. Aqui, filhos pequenos que não respeitam o limite do quarto do casal. Pressão externa. Excesso de vida social. Aquele casal que de quarta a domingo tá no boteco. De quarta a domingo tá na resenha. De quarta a domingo tá aparecendo na rede social. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Se tá aparecendo demais, é porque tá faltando alguma coisa. Aspectos econômicos. Crise. Crise econômica. Atual ou passada. Rebaixamento do nível de vida. A pessoa tinha uma vida X, agora tem uma vida Y. Culpa por estar numa situação de dever, ou colocando a culpa no parceiro, na parceira, porque ela gasta demais ou ele gasta demais. Pressão sobre o ego. Ah, eu tinha uma vida assim, eu deveria estar ganhando mais. O meu colega de trabalho ganha o dobro. Ansiedade do trabalho, trocou de trabalho recentemente, seu trabalho mudou, está sofrendo pressão, assédio. Essa porcaria do celular, que o trabalho agora tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Tem paciente que me manda mensagem 10, 11 da noite. Dizia o meu avô que se ligar depois das 10 e não for óbito de alguém, vai ser. Meu avô não permitia que ligassem na casa dele depois das 10 horas da noite. Se não fosse alguma coisa extremamente importante. Quer bater papo, tem o dia inteiro. Trabalhar enquanto você está comendo. Você conhece alguém assim? Tá comendo e tá mexendo no computador, fazendo relatório, fazendo não sei o que, fazendo isso, fazendo aquilo. Aspectos religiosos. Os dois têm a mesma crença. Se for um da Assembleia de Deus e outro da Umbanda, vai dar problema. As fantasias sexuais da pessoa foram reprimidas pela religião? Foram reprimidas pelos costumes, pela família? Tem gente que morre de tesão de fazer A ou B, mas a pressão é maior. E aí, às vezes, é falta de desejo, não. É falta de liberdade. A pessoa mudou de religião por causa do parceiro ou da parceira. Acreditava em umas coisas, foi criado num valor tal, e aí, quando casou, passou por um valor mais tal, e aí perdeu o desejo. A denominação religiosa muito rígida interfere. A gente sabe que tem igrejas muito rígidas na questão sexual. Isso pode interferir no libido. Então, gente, viu como é complicado tratar, descobrir a causa da falta de desejo? Multifatorial é pouco para descrever queda na libido de forma generalizada. Mas e o que a gente pode fazer, gente? O que a gente pode fazer para melhorar? Primeiro, se informe. Leia, assista, escute pessoas que tenham interesse nessa área, que tenham experiência nessa área e que possam realmente ajudar você a descobrir e superar essa deficiência. Mas e a causa mais comum, doutor? Bom, a causa orgânica mais comum é a falta de testosterona, gente. Tanto no homem quanto na mulher. E como é que a gente faz
para saber se é realmente falta de testosterona. Usa testosterona. Usa testosterona, doutor. Ele vai me dar câncer, vai me matar do coração, eu vou morrer. Tem médico na internet que fala que testosterona é melhor tomar agrotóxico do que testosterona. Tem um cara que eu sigo no Instagram, sinceramente, o cara é o arauto da desgraça. Todos os dias ele aparece para falar mal de hormônio, para falar mal de esteroide, para falar mal de tudo que tem a ver com o uso de medicação. Volta pro tempo da pedra lascada e não usa nada. Ponto. Nem dipirona, nem penicilina, nem nada. Vai viver lá, pré-história. Então, se você tá com queda no desejo e você quer testar, será que é mesmo falta de testosterona? Eu vou testar. Se você fizer um teste de 60 dias, não vai te matar, não vai te causar câncer, não vai alterar a sua fertilidade, não vai mudar a sua expectativa de vida. É um teste curto. E aí, meu filho, minha filha, se você descobrir que a testosterona muda a sua vida, se você descobrir que tratamentos para melhorar a libido, a função erétil, transformam pessoas, a sexo nem é tão importante assim. Não. É o segundo mais importante. O primeiro é respirar. Se você descobrir que sexo muda completamente a sua vida, aí você vai passar a ser meu paciente. E eu vou ter todo o prazer e satisfação em mostrar para você um mundo novo, diferente, que é um mundo com desejo e libido. Então, amanhã, quinta-feira, efeitos do estresse. Como o estresse pode atrapalhar o seu desempenho. E eu vou te contar coisas interessantes. Como o estresse muda a sua produção hormonal. Como o estresse desequilibra a sua produção hormonal. Amanhã, 8 horas, Androclinic.saúde. A gente conversa de novo.